boa noite, sol da amada igreja, com a graça e a paz do nosso Deus. Podeis assentar, meus amados irmãos. É uma alegria imensa estar aqui com os amados irmãos, cultuando ao nosso Deus, adorando aquele que é digno, aquele que nos deu vida, aquele que nos concedeu esta oportunidade, que não é dado a todos, mas apenas aos eleitos, de estarmos reunidos, cultuando ao Senhor, adorando e ouvindo o Senhor falar aos nossos corações. Desde já, com carinho e gratidão, agradeço o convite ao reverendo Marinésio, que está ali na igreja presbiteriana em Belém, representando a executiva do nosso presbitério. Agradeço também ao conselho desta amada igreja, que cede mais uma vez este púlpito, para que eu pudesse estar aqui com os amados irmãos, pregando a palavra de Deus, compartilhando o evangelho da salvação. E eu gostaria de convidar os amados irmãos para estarmos meditando nesta noite no Salmo de número 128. Eu peço aos amados irmãos que abram. Salmo de número 128. Um salmo que trata sobre família, e esta será uma abordagem que estaremos fazendo nesta noite, falando sobre família. Acredito que todos encontraram. O Salmo 128 diz o seguinte: Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Feche seus olhos, ore ao Senhor juntamente comigo, pedindo a iluminação do Espírito do nosso Deus, para que haja clareza e compreensão naquilo que será exposto nesta noite. Oremos ao nosso Deus. Grandioso Deus, bondoso Pai, bendito Tu és, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. E queremos Te agradecer, Senhor, Te louvar, Te exaltar, porque grandes coisas tem feito o Senhor entre nós. Obrigado, Deus, por esta oportunidade que nos foi concedida, de estarmos reunidos neste momento, para apresentarmos um culto solene ao Senhor. Como também a oportunidade de chegar ao ápice do culto ao Senhor, que é o momento em que o Senhor irá falar aos nossos corações novamente, agora pela exposição da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes, que o Teu Santo Espírito venha aclarar o texto sagrado, para que sejamos todos aqui edificados, renovados e fortalecidos para a honra e a glória do Teu Santo Nome. Esta é a nossa oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Mês de maio é considerado um mês da família. E não é de hoje, meus amados irmãos, que ouvimos várias afirmações acerca dos ataques que a família tem enfrentado. Não é de agora que a família tem sido deturpada, não é de agora que a família tem sido corrompida, esta instituição criada pelo próprio Deus. Lembremos que décadas passadas, a ideia de uma família ser composta por um homem, uma mulher e filhos havia sido atacada. E a ideia levantada há décadas atrás é que uma família não pode ser representada apenas por um pai, uma mãe e filhos. Mas esta família pode ser representada então por 2 homens, 2 mulheres e filhos. E essa ideia foi se propagando cada vez mais. E a ideia central é que o que vale
é o amor. Se há amor nesta família, então ali há sim uma família, independente se são pessoas do mesmo sexo. Posteriormente, o ataque passou a ser aos filhos. Criou-se a ideia de que filhos é um fardo, é um peso. Ter filhos é doloroso, é ruim demais. Podemos trocar os filhos agora por animais. E aí, então, a expressão pai de pet. Pessoas que não querem de maneira alguma ter filhos, para não ter nenhum tipo de fardo, nenhum tipo de peso em sua vida. Têm adotado animais, cachorros, gatos, como seus filhos. E ali não pode ser chamar aquele animal de animal. Tem que chamar o teu filho. E é dado nomes pessoais a essas criaturas de Deus, para que elas ali venham preencher um vazio que existe no coração do homem. Agora, meus amados irmãos, o ataque mudou. Não são mais os animais, são bonecas. Bebê reborn. É uma loucura. No lugar de animais, talvez os animais estavam dando muito gastos. Vamos criar bonecos agora. E recentemente foi noticiado que uma mulher levou uma boneca para um hospital, para que ela fosse consultada, porque a boneca estava enferma. Percebem a deturpação que há na instituição divina que é a família? Estas criaturas, estas pessoas estão buscando uma felicidade onde não há felicidade, onde o único lugar, o único ser que pode preencher este vazio é Deus. Mas elas insistem em seu pecado, em buscar em coisas vãs, em deturpar aquilo que Deus criou e aquilo que Deus diz é bom. O texto que nós acabamos de ler, o Salmo 128, é um texto que fala sobre família. É um texto que o seu antecessor fala de família também, o Salmo 127. E o Salmo 127 é um salmo que eu gosto muito dele, porque ele apresenta alguns requisitos para constituir uma família saudável, uma família feliz. O primeiro requisito é por meio de condicionais. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão guarda a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, e comer um pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Aqui Salomão apresenta requisitos para constituir uma família feliz. Quando chegamos então no Salmo 128, nós vemos que as bênçãos de Deus sobre a família que observou aquilo que está escrito no Salmo 127, podem desfrutar somente por aqueles que temem ao Senhor. Olhe novamente para o texto. Olha o que diz o verso 1 do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós sabemos que a expressão bem-aventurado é uma expressão que expressa a ideia de uma felicidade absoluta. É uma felicidade que supera aquilo que nós entendemos com alegria. Ele está dizendo mais que feliz é aquele que teme ao Senhor. E é interessante, meus amados irmãos, porque a palavra temer ao Senhor, ela pode ser vista em outros textos das Sagradas Escrituras, em outros livros, em outras passagens. E a ideia sempre vai ser a forma como nós conduzimos a nossa vida diante de Deus. O povo precisava ali entender por meio deste salmo que somente aqueles que observam os mandamentos do Senhor, que somente aqueles que andam em seu reto caminho podem ser considerados felizes. Enquanto o mundo aqui acha que a felicidade está nas coisas temporais, passageiras, transitórias, o salmista diz: a verdadeira felicidade está sobre aqueles que temem ao Senhor.
Salomão, escrevendo Provérbios, no capítulo 1, no verso 7, ele diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o fundamento da nossa vida cristã. O temor do Senhor deveria ser o fundamento da vida familiar em Israel. Eles precisariam temer ao Senhor acima de todas as coisas, para então poderem desfrutar das bênçãos do Senhor. Quando Deus, através do seu servo Moisés, ele chama Moisés ao monte e diz assim: Moisés, deste monte pronunciarás as bênçãos sobre Israel. Naquele outro estarás pronunciando as maldições. Mas qual era o requisito para desfrutar então das bênçãos do Senhor? Temer a Deus. Temer a Deus. E o temor retratado aqui não é um simples ato de devoção, mas é um ato que muda todo o nosso estilo de vida, é uma mudança interior e exterior da nossa vida. Tiago, escrevendo sua epístola, diz o seguinte: temes ao Senhor, crês tu em um só Deus, fazes bem. Satanás, os demônios, eles creem e tremem. Temer ao Senhor não é só um ato verbal, mas é uma ação. É olhar para os mandamentos, aquilo que nós acabamos de ler aqui na profissão de fé, onde lemos sobre os mandamentos, alguns dos mandamentos do Senhor. É olhar para estes mandamentos e guardar no nosso coração. É aquilo que o salmista, no Salmo de número 119, diz: que guardou a lei do Senhor no coração para não pecar contra Deus. Temer ao Senhor não é só um ato de estarmos aqui reunidos e cultuar a Deus, mas é sairmos daqui e termos um estilo de vida totalmente diferente daquilo que nós encontramos no mundo. Essas ideias malignas, pervertidas, corrompidas pelo pecado, não devem permear os nossos corações ou mesmo até os nossos pensamentos. Mas, temendo ao Senhor, andamos em piedade, em mudança de vida. E percebam que há uma ênfase na ideia de temer ao Senhor como um fundamento para desfrutar das bênçãos do Senhor. Que no verso 4 ele diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor desfruta das bênçãos de Deus e também desfrutará das bênçãos de Deus. Novamente o salmista diz: ó, como será abençoado aquele que teme ao Senhor. É que o salmista não está negando as dificuldades, as adversidades das nossas vidas. Ele não está negando isso. Ele está dizendo aqui que todo aquele que teme ao Senhor desfrutará do melhor do Senhor. Ele não nega que no mundo em que nós vivemos, permeado pelo pecado, pela maldade, haja dificuldades. Ele não está negando que em momentos de alegria pode sobrevir sobre nós momentos de tristeza, momentos de dor, momentos de luto. Ele não está negando isso. Mas ele está dizendo o seguinte: aquele que teme ao Senhor, em meio às adversidades, em meio ao luto, em meio à dor, ele é feliz. É uma felicidade que transcende nosso entendimento, meus amados irmãos. Como pode nós, meros humanos, mortais, seres limitados, poder desfrutar de uma felicidade que transcende o entendimento humano? Como nos alegrar em meio à dor, em meio ao choro, em meio ao sofrimento, à angústia? Como se alegrar em meio à perseguição? O salmista diz: como ser abençoado aquele que teme ao Senhor. A ideia é que toda dor, todo sofrimento, toda angústia, ela tem um tempo para terminar. Ela não é eterna, ela é passageira. E no momento determinado pelo Senhor, iremos ser abençoados novamente. Quando olhamos para Israel, meus amados irmãos, um povo pequeno, nem considerado uma nação ainda ali, no período que estava no Egito, um povo pequeno, extremamente pequeno,
sem força para se libertar do cativeiro. Mas nós vemos um Deus que ouviu o clamor deste povo, que atentou para as suas orações e libertou-os. Consequentemente, o que Deus espera deste povo após a libertação é temor. Mas o que é que há? Há murmurações, há reprovações. O povo se angustia, esperando que a verdadeira felicidade que eles queriam experimentar estava no Egito novamente. Eles queriam voltar para o Egito. E Deus mostra, por meio da sua poderosa mão, que a verdadeira felicidade está sobre aqueles que temem ao Senhor. De maneira que apenas um grupo ainda menor consegue entrar em Canaã. Porque só entram, ou só podem desfrutar das bênçãos do Senhor aqueles que temem ao Senhor. Mas o texto continua, meus amados irmãos, e eu gostaria de levar os irmãos a ver este salmo, como as bênçãos do Senhor caem sobre nossas vidas. O salmo, no verso 1 e o verso 4, trata da bênção particular, onde o indivíduo que teme ao Senhor, ele é abençoado. Mas ele vai de maneira progressiva, mostrando que essa bênção sobre este indivíduo vai alcançando níveis maiores. Outras pessoas vão ser alcançadas por aquelas bênçãos que o homem que teme ao Senhor desfruta. E olha, no verso 2, o que é que diz? Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O indivíduo que é abençoado por Deus, ele é abençoado não só na sua vida espiritual, não somente na sua vida emocional, mas na sua vida social. Agora Deus já está dizendo, olha, o teu trabalho será uma bênção. E isso é muito idêntico àquilo que ele vai dizer no versículo 3 do Salmo de número 127. No verso 2 do Salmo de número 127. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer um pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aqui há um contraste, meus amados irmãos, entre aqueles que temem ao Senhor e são abençoados por Deus, daqueles que não temem ao Senhor e não são abençoados por Deus. Enquanto aqueles que não temem ao Senhor não podem desfrutar das bênçãos do Senhor no trabalho, e por isso, na sua busca por saciar suas necessidades, eles levantam de madrugada, eles saem antes do sol raiar, vão para o trabalho, trabalham duro, voltam para casa ao anoitecer, quando o sol já se pôs. E ali eles comem um pão amargo, um pão de dores. E a expressão aqui para um pão de dores é a mesma expressão que encontramos em Gênesis capítulo 3. Quando Deus então amaldiçoa o trabalho do homem. E ele diz que o homem iria trabalhar muito e colher pouco, porque ele estava debaixo de maldição, e assim, todos aqueles que não temem ao Senhor, estão sobre esta maldição de Adão, sobre a maldição do pecado original, onde trabalham e pouco colhem. Mas, aqueles que temem ao Senhor, eles são abençoados. E o salmista diz, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. E já aqui no Salmo de número 128 ele vai dizer, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Percebem agora o contraste que há? Enquanto um está trabalhando duramente embaixo da maldição de Deus, aquele que teme ao Senhor está trabalhando suavemente e colhendo os frutos do seu trabalho. Enquanto um come um pão amargo, um pão de dores, um outro desfruta do pão da graça e da providência de Deus. Enquanto um está preocupado com o dia de amanhã, com o que haverá de comer, o outro entregou o dia da manhã ao Senhor e descansa no Senhor. E nada lhe faltará. Eis a promessa de Deus, que tem cuidado de nós.
Davi, escrevendo o Salmo de número 23, ele diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele começa a elencar em tudo aquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Davi diz: este meu pastor, ele tem me conduzido a pastos verdejantes. Esse meu pastor, ele tem me feito deitar sobre as águas tranquilas. Este meu pastor tem trazido refrigério para a minha alma. Tudo é fruto da providência de Deus, mas somente sobre aqueles que temem ao Senhor. Mas olha, quando o homem insiste em seu pecado. Mas olha o que acontece quando o homem insiste em não temer ao Senhor. Ageu, no capítulo 1, versículo 9, ele diz o seguinte: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Estás trabalhando muito? Estás a colher pouco? Há uma necessidade de refletir sobre como está a sua vida, seu relacionamento com Deus. Não creio num Deus que desampara o seu filho. Em nenhum momento da história da igreja, desde a primeira igreja estabelecida ali em Gênesis, eu contemplei Deus desamparando o seu povo. Mas em meio à rebeldia, Deus deixa o seu povo ser punido e desfrutar dos resultados da sua desobediência. Mas se somos tementes ao Senhor, Deus não nos desampara em momento algum. O povo, após sair do cativeiro babilônico, uns 100 anos depois, Deus levanta o último profeta do Antigo Testamento, o profeta Malaquias. E a indagação daquele povo acerca das circunstâncias que eles estavam vivenciando, onde havia pobreza, ainda era uma nação escrava, não havia prosperidade, a colheita era um fracasso, os gafanhotos corroíam tudo, o templo era menor, aquele templo que eles esperavam ser mais glorioso do que o templo de Salomão era menor, era inferior em glória. E eles olham para o Senhor ali, o profeta Malaquias confrontando, e eles dizem: em que o Senhor tem nos amado? Nós não estamos desfrutando das bênçãos do Senhor. Como o Senhor então pode dizer que nos ama? Mas eles não reconheceram dentro de si, meus amados irmãos, que eles mesmos estavam em pecados. Eles tratavam a mesa do Senhor com desprezo. Eles eram infiéis às suas esposas. Eles eram egoístas, invejosos. Eles olhavam para os ímpios e sentiam inveja. Diziam: melhor é não temer o Senhor, melhor é afrontar o Senhor, porque aqueles que afrontam o Senhor, eles se sobressaem. Mas o que é que o salmista está dizendo aqui, meus amados irmãos? Para desfrutar das bênçãos do Senhor em nossas vidas, em nosso trabalho, precisamos temer ao Senhor, precisamos obedecer aos seus mandamentos, precisamos guardar a sua lei no nosso íntimo, escrevê-la em nossa mente de maneira a não se apartar mais da vontade do Senhor. Quando nós fazemos isso, meus amados irmãos, a nossa vida é abençoada. O nosso trabalho é abençoado. A nossa casa é abençoada. E olha o que o salmista vai dizer no verso 3. Acompanhe em sua Bíblia. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Como havia dito, as bênçãos do Senhor, elas partem do particular para o geral.
E gradativamente Deus vai abençoando ao seu redor. Agora o trabalho é abençoado de maneira que nós escolhemos aquilo que nós trabalhamos, mas também, consequentemente, a nossa família é abençoada. Olha o que o texto diz: aquele que teme ao Senhor tem uma esposa frutífera. E neste contexto oriental, a ideia de ter muitos filhos era uma bênção. Ao contrário do Ocidente, que pensa que muitos filhos não é uma bênção. Por isso, em média, no Ocidente, temos de 3 a 1 filho apenas. Mas no Oriente, a ideia aqui de uma casa cheia de filhos é uma casa abençoada. Deus está dizendo assim: olha, a esposa será como uma videira ao lado da casa, não apenas como uma videira que se espalha e adorna, mas como uma videira frutífera e proveitosa, cujo fruto honra tanto a Deus quanto aos homens. A videira é uma planta frágil, mas que necessita de um cuidado especial. Mas ao mesmo tempo, ela, da sua fragilidade, ela é extremamente valiosa. Homens, a esposa que Deus colocou em suas vidas é uma bênção do Senhor. Há divergências, há conflitos, mas ela é uma bênção, não deixa de ser uma bênção do Senhor. Por isso não devemos murmurar contra nossas esposas. Precisamos louvar a Deus por nossas esposas. Porque a mulher que Deus colocou em nosso caminho foi posta para nos auxiliar no ministério que Deus nos deu. Eu, você, somos os sacerdotes da nossa casa. A bênção do Senhor parte de nós. Por isso o texto inicia no masculino: aquele que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor. Ele será abençoado no seu trabalho. Ele será abençoado com uma esposa valiosa. Muito se fala da esposa ali de Provérbios 31. Mas a pergunta é: quantos nós somos os homens bíblicos? Quantos de nós somos os homens tementes ao Senhor? Quando nós olhamos para este princípio ali, quando Pedro escreve a sua primeira epístola, no capítulo 3, que ele diz: trata a tua esposa como uma parte mais frágil, para que não se interrompam as tuas orações. Precisamos nos atentar para isso. Precisamos amar nossas esposas, cuidar delas, assim como a videira, que necessita de um cuidado especial, assim precisamos cuidar de nossas esposas. Mulheres, não menospreze seus maridos. Se ele é um homem que teme ao Senhor, se ele é um homem que obedece ao Senhor, auxilie neste ministério. Seja essa videira que traz alegria, que traz beleza para o lar. Costuma dizer que o homem ele constrói casas, mas somente as mulheres transformam em lares. Faça com que o seu lar seja uma bênção. Seu marido tem limitações como eu, necessita de seu auxílio. Necessita que você cuide dele, ame-o, proteja-o, ajude-o nas suas limitações. Seja esse instrumento de Deus no seu lar. Mas olha a beleza ainda maior quando ele diz que o homem que teme ao Senhor tem uma esposa frutífera, é uma esposa que tem filhos. Lembremos que o salmista não trata de forma figurada a esposa como uma Eva, mas trata como uma videira. Uma Eva, ela seca. E aquilo que no salmo posterior vai dizer, que a Eva está sobre o telhado, mas ela seca antes que venha a florescer. Não, vocês mulheres, vocês são uma videira frutífera, que traz os seus frutos. E esses frutos trazem alegria para o lar. Por isso que ele diz assim: teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa.
Ó, como é bom, meus amados irmãos, ter uma casa cheia de filhos, um lar onde podemos chegar e ser acolhido. Ó, como é bom e agradável, meus amados irmãos, estar à mesa com toda a nossa família reunida para desfrutar da providência do Senhor em nosso lar. O alimento que é posto sobre nossas mesas é providência de Deus. Não confie no fruto ou na força do seu trabalho. Confie em Deus. Não se preocupe com o dia de amanhã. Confie em Deus. E desfrute dessas bênçãos que Deus tem nos dado, que são os nossos filhos. Não tratem animais como filhos. Tratem animais como animais, criaturas de Deus. Precisam ser cuidadas, precisam ser amadas, sim, mas elas não substituem os filhos. O seu filho é uma bênção do Senhor. O seu filho é herança do Senhor. Os nossos filhos devem ser criados não para o mundo. Esqueçam aquela ideia que era muito propagada na igreja. Eu crio meu filho para o mundo. Não, crie seu filho para o Senhor. Ele é fruto do Senhor. Deus uniu você com seu cônjuge para que tenham filhos, e esses filhos devem resplandecer à glória de Deus. Criemos nossos filhos para o Senhor. Um comentarista, comentando essa expressão aqui, da parte dos filhos, Matthew Henry, ele diz o seguinte: os filhos serão como plantas de oliveira, com potencial para se tornarem oliveiras. Embora selvagens por natureza, serão enxertados na boa oliveira, participando de sua raiz e gordura. É prazeroso para os pais, mesmo que tenham apenas uma mesa simples, verem os filhos ao redor dela, tê-los numerosos, saudáveis, com apetite por alimento e não por remédios, tê-los como plantas de oliveira, retos, vigorosos, absorvendo a seiva da boa educação e promissores de serviço no futuro. Somente aqueles que temem ao Senhor podem ter filhos assim. Somente aqueles que temem ao Senhor podem educar os filhos no caminho do Senhor. E estes filhos serão homens, mulheres honestas, honradas. Homens e mulheres que honram seus pais, que não faz como o mundo faz, onde os filhos daqueles que não temem ao Senhor pegam seus pais e colocam em asilo. Isso não é honrar os pais. Onde filhos desamparam seus pais na sua velhice, isso não é honrar os pais. Mas o que vemos aqui é que aqueles que temem o Senhor têm uma família abençoada. Tem filhos que os honram. Tem filhos que produzem frutos bons e não maus. Agora, o salmista no verso 5º e 6º, ele apresenta de forma progressiva que a bênção do Senhor se espalha por entre as quatro paredes do lar. Olha o que diz o texto. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Os puritanos, eles tinham uma ideia bíblica, considero, de que a maneira correta de construir uma sociedade pura era purificando o indivíduo. A partir do momento que o homem, a mulher, o indivíduo ali, passavam a temer ao Senhor, desenvolvendo assim a pureza em sua vida, consequentemente o seu lar iria desenvolver essa mesma pureza. Então, o indivíduo purificava a sua vida, santificava a sua vida, consequentemente o seu lar era santificado. Tendo uma família então santificada, a igreja daquele indivíduo era santificada.
Percebem? A pureza inicia no indivíduo, depois passa para a família, agora alcança a igreja. E assim a igreja seria pura. Haveria uma igreja pura, um púlpito puro, pregações sadias, bíblicas. Consequentemente, naquela sociedade, iria se desenvolver pureza também. Então, a bênção do Senhor, novamente, partiu do particular para o geral, alcançando até mesmo a cidade onde aquele indivíduo mora. Quando olhamos para o Brasil, meus amados irmãos, eu não sei se a gente se alegra ou se a gente se entristece. Segundo o IBGE, mais de 60% da população se declara cristã. Muita gente se denominando cristão. Mas aí eu não sei se a gente deve se alegrar com isso ou se entristecer. Porque ao mesmo tempo em que mais de 60% da população se declara cristã, nós somos um dos países mais corruptos que há na América Latina. Ou talvez até do mundo. Há corrupção em tudo, meus amados irmãos. Há corrupção no trabalho, há corrupção na igreja, há corrupção em casa, no lar. Numa fila de um banco há corrupção. Como podemos então entender que mais de 60% da população se declara cristão se não há uma mudança drástica na conduta desta sociedade? Se não há pureza no particular, no indivíduo, não haverá pureza na família, não haverá pureza na igreja, não haverá pureza na sociedade, meus amados irmãos. Isso é uma realidade. Se não tememos ao Senhor, essas bênçãos descritas aqui pelo salmista não serão desfrutadas. Isso é um fato. Por isso, há esse sentimento de tristeza quando eu ouço dizer que o Brasil é um país cristão. Não é. O Brasil é um país de movimentos. Recentemente pudemos contemplar um movimento aí do profeta Miguel. Há uma multidão seguindo este jovem que se diz profeta. Acreditam naquilo que ele fala, naquilo que ele faz, dizendo que vê anjo, que foi arrebatado, isso, aquilo, outro. Mas não há uma mudança na vida dessas pessoas. Como? Onde está então a bênção do Senhor nesta sociedade que se declara cristã? O salmista aqui, ele é enfático. Aquele que teme ao Senhor, ele é mais que feliz. Oh, como será abençoado aquele que teme ao Senhor. Ele é enfático. O fundamento para uma vida abençoada e feliz é temer ao Senhor. Se não estamos desfrutando dessas bênçãos, e aqui eu não estou falando de prosperidade material. Aqui eu não estou dizendo a você que se você não é bem sucedido na sua vida, é porque você está debaixo de maldição. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a verdadeira alegria e a verdadeira prosperidade, e aqui é uma prosperidade, pode ser tanto material, mas especificamente espiritual. A maior riqueza que eu e você podemos ter é servir ao Senhor com integridade. É aquilo que o apóstolo João, na sua segunda epístola, vai dizer: ó, como eu me alegro em saber que meus filhos andam na verdade. Eu não sei o dia de amanhã, eu tenho uma filha de 12 anos. Mas eu sei que a minha maior alegria, o meu maior tesouro, é eu envelhecer, a minha filha chegar à fase adulta, casar, ter filhos, e ela continuar servindo ao Senhor. Essa é a minha maior alegria. Irei morrer em paz. Irei para perto do meu Senhor em paz. Essa é a verdadeira alegria. Mas o salmista aqui, ele não nega que Deus possa nos abençoar materialmente. Há possibilidades,
se essa for a vontade do Senhor de nos tornar prósperos, materialmente falando. Então, por isso que ele diz: o Senhor te abençoará de Sião, porque de Sião é que flui todas as bênçãos. E essas bênçãos não são só materiais, mas é a graça providencial de Deus para as nossas vidas. Tudo aquilo que eu e você necessitamos provém de Deus. Tudo aquilo que nós almejamos, talvez não seja o melhor de Deus para nossas vidas, mas aquilo que emana do seu trono sobre nossas vidas, certamente é o melhor de Deus para as nossas vidas. E aqui um fator importante, meus amados irmãos. Estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Tambaí, cidade de Bahia, cidade grande, mas especificamente neste bairro. Precisamos influenciar este bairro de forma positiva. Precisamos influenciar as pessoas que estão no nosso convívio para mais perto de Deus. Precisamos abençoar estas pessoas. Precisamos ser bênçãos no nosso trabalho. Precisamos ser bênçãos nesta sociedade. Se nós declaramos que tememos ao Senhor, precisamos andar como aqueles que temem ao Senhor. Precisamos guardar a lei do Senhor em nossos corações. Precisamos, em nossa caminhada terrena, vigiar os nossos corações, as nossas intenções, as nossas emoções, para que possamos ser bênção nesta sociedade. E o salmista, ele vai concluir dizendo: vejas os filhos de teus filhos. Salomão, escrevendo Provérbios, capítulo 17, verso 6, ele diz assim: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Em outras palavras, imagine envelhecer e seus filhos que temem ao Senhor, que andam no mesmo caminho que você, ter filhos, muitos filhos, e você poder contemplar que os seus netos andam no mesmo caminho que você. Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos e futuros netos? Como os nossos filhos têm nos enxergado? Eles têm olhado para nós como pessoas a não serem imitadas? Eles têm sentido orgulho de ter nós como seus pais? Lembrem-se, meus amados irmãos, parte de você, parte de mim, poder desfrutar dessas bênçãos. Não é de terceiros, não é do mundo, não é do pastor da igreja, dos presbíteros, diáconos, líderes de sociedades, parte de você. Você precisa temer ao Senhor. Eu preciso temer ao Senhor, para que aqueles que me cercam, o meu lar, a minha igreja, seja abençoada. Quer ter uma igreja mais pura? Seja você mais puro. Quer desfrutar dessas bênçãos? Tema ao Senhor. E esse texto traz verdades duras para as nossas vidas. Não são verdades fáceis. Temer ao Senhor não é fácil, porque ele entra em conflito com o nosso desejo carnal. É uma guerra espiritual. Mas é necessária. Precisamos olhar para as nossas vidas
da maneira correta, ter uma cosmovisão sadia. A maneira que enxergamos o mundo não deve ser na mesma ótica do mundo. A mesma maneira que enxergamos as nossas vidas não pode ser da mesma maneira que enxergamos ou que o mundo enxerga o indivíduo. Precisamos sempre, meus amados irmãos, voltarmos para as Sagradas Escrituras. Precisamos zelar por nossa família. Tire este período que é considerado o mês da família para buscar em família mais a Deus. Zele mais pelo culto doméstico. Ore pela sua esposa e com a sua esposa. Ore pelo seu marido e com o seu marido. Estás passando por dificuldade na família? Talvez você esteja enfrentando algumas divergências no seu casamento. Mas a solução não é buscar no mundo. O primeiro ato a ser feito não é apontar os erros do seu cônjuge. O primeiro ato é você se dobrar e se humilhar diante de Deus. Sempre que sou procurado para aconselhamento bíblico de casais, a primeira pergunta que eu faço é: como está o seu relacionamento com Deus? A resposta é uma só, para todos aqueles casais que eu tive a oportunidade de aconselhar: está fraco. Estou distante de Deus. Eu não oro mais como eu orava antes. Eu não leio a Bíblia mais como eu lia antes. Eu não tenho mais o desejo de estar na igreja, cultuando ao Senhor com os irmãos como eu tinha antes. E eu digo a eles: se você quer salvar o seu casamento, você precisa, primeiro, ter um relacionamento com Deus mais estrito. Você precisa ter mais proximidade com Deus. Você precisa primeiro restaurar a sua comunhão com o Senhor. Porque você restaurando a sua comunhão com o Senhor, consequentemente você irá restaurar o seu casamento. E restaurar a comunhão com o Senhor, meus amados irmãos, é difícil. Porque aí vamos precisar quebrar o nosso orgulho. Temer ao Senhor é isso. É autonegar-se. É não satisfazer o meu desejo, mas o desejo do Senhor. Se Deus me diz: ama a tua esposa como Cristo amou a igreja, eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Se Deus diz: sede submissa ao teu marido como a igreja é ao Senhor, você precisa se submeter ao seu marido, respeitar a autoridade dele. Se Deus diz: ensina o teu filho, a tua filha, no caminho, não é o caminho, é no caminho, é enquanto você caminha com ele, seja em casa, seja na rua, enquanto você está caminhando com ele, ensina o teu filho no caminho. Não é simplesmente assim, manda o teu filho para a igreja e fica em casa. Manda teu filho para a escola, para a EBD, para a salinha das crianças e fica em casa. Não. É no caminho. Eles precisam ver você andando com eles, no caminho. Por isso é um ato de autonegar-se. Tema ao Senhor, meus amados irmãos. Portanto, tudo aquilo que o mundo idealiza como família, essa busca frenética por felicidade, por preencher o vazio, ou até mesmo satisfazer o seu ego, que o mundo tanto almeja, que isso não esteja em nossos corações. Mas o que esteja no meu coração, no seu coração, é o temor ao Senhor. E certamente nós poderemos desfrutar das bênçãos de Deus que emanam do seu trono de glória. Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor.
Santíssimo Deus, nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos mais uma vez, porque através do texto sagrado, o Senhor nos ensinou que devemos temer ao Senhor, para então desfrutarmos de tuas bênçãos. Deus, é uma caminhada árdua, mas é necessária. Ao mesmo tempo, é prazerosa. Nos dá força para lutar contra os nossos desejos carnais. Nos ajuda a caminhar em retidão, termos uma vida piedosa. Deus, aos casamentos frustrados, quebrados, arrasados, que haja uma restauração para a tua glória. Abençoa-nos, abençoa a tua amada igreja, abençoa os teus servos aqui, que cada dia mais sejamos uma família cheia da tua palavra, uma família cheia do teu Espírito, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a amada igreja, em Cristo Jesus.